Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 13 de julho de 2021, são 22 horas e 50 minutos. Lição número 9 da classe de juvenis, a utilização de células-tronco. E essa utilização de células-tronco é pecado? Fica comigo que você saberá. Hora da revisão, resposta número 1. São células mestras que têm capacidade de se transformar em outros tipos de células. Resposta número 2. Polipotentes, pluripotentes, oligopotentes e unipotentes. Resposta número 3. Porque a vida começa na concepção. Resposta número 4. A vida começa na concepção. Resposta número 5. As que não envolvem um embrião. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Êxodo capítulo 23, versículo 7. O assunto dessas células-tronco não é um assunto muito abordado no âmbito cristão. Então é imprescindível que nós tenhamos um pouco de cuidado, até porque nós vamos falar de ciência. E como eu sempre digo, a ciência jamais entrará contra a palavra. A ciência e a palavra do Senhor sempre andarão de mãos dadas. Por quê? Porque o Senhor é dono de toda a ciência, é conhecedor de toda a ciência. Vamos ver alguns pontos importantes sobre a utilização de células-troncos. Será mesmo pecado ou será que não? Você tem certeza? Bom, aqui nós veremos juntos se é ou não pecado a utilização de células-tronco. Pesquisas com células-tronco é um assunto ainda recente no universo acadêmico, embora tenha conquistado a admiração de um considerável número de pessoas. Precisamos compreender que a manipulação de embriões para fins de pesquisas ou de tratamento não tem embasamento bíblico. O conhecido Salmo 139 nos mostra que Deus vê nosso corpo ainda informe, ou seja, sem forma. A nossa compreensão é que a partir do momento da fecundação já existe um novo ser humano, independente e individualizado, que passa a se desenvolver desde que se lhe dê as condições necessárias. Você já havia pensado nisso? Realmente, na fecundação, ali já começa um novo ser humano, uma nova pessoa, uma pessoa única. Inclusive, nós somos únicos em muitos aspectos, né? Por exemplo, a nossa voz, nenhuma voz é idêntica à outra, assim como também as digitais são diferentes, o DNA são diferentes. Então, e mais uma infinidade de situações em que nós somos únicos. Então, nós somos extremamente individuais e independentes. Então, veja que por nesse parâmetro, nós vamos compreender que desde a concepção, qualquer coisa que se mexa com o feto é pecado. Não se pode matar, não matarás, como a Bíblia diz. E aqui nós temos uma referência bastante interessante, que é Êxodo 23, 7, né, que é o nosso texto áureo, que vai nos dizer diretamente para não matar o inocente e o justo. E o que o embrião é? Nada mais é do que alguém extremamente inocente e indefeso. Independente da forma com que ele foi concebido, a forma com que ele foi criado, gerado, né? Ele continua sendo inocente, ou seja, ele não tem nenhuma culpa naquilo que acontecera para que ele tenha sido nascido, né? Entretanto, nós vamos compreender que as células-troncos é um assunto bem novo no nosso meio. E há pelo menos 3 tipos de células-troncos. Vamos lá. As características de células-troncos. Tem a capacidade de se dividir e de se multiplicar, e se diferenciar ou especializar em qualquer parte de outra célula do corpo humano. Isso aqui é a característica principal da célula-tronco. Existem 3 tipos de células-tronco. A primeira, células-tronco adulta, também chamadas de células-troncos teciduais, encontradas no corpo humano que já foi formado.
No entanto, o feto também é chamado de corpo humano já formado. Segundo tipo de células-tronco. Células-tronco pluripotente. Essas são embrionárias, geralmente geradas in vitro. Terceiro tipo de células-tronco. Células de pluripotência. Induzida é a capacidade, células de pluripotência induzida. É a capacidade de reprogramar uma célula qualquer do corpo, uma célula somática, para o estágio pluripotente. É uma reversão de identidade dessa célula. Ela volta ao tempo e passa a se comportar como uma célula embrionária. Essa tecnologia foi descoberta pelo pesquisador japonês de células-tronco, Shinya Yamanaka. O mesmo ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2012 por esta descoberta. O que é e como funciona? Certamente já ouvimos algo sobre o assunto, mas o que são realmente as tais células-tronco? São células mestras que têm capacidade de se transformar em outros tipos de células, incluindo as do cérebro, coração, ossos, músculos e peles. São células capazes de autorrenovação e diferenciação em muitas categorias de células. As células-tronco são formadas a partir da fusão dos gametas masculino e feminino, espermatozoide e óvulo, quando surgem um aglomerado de células. Veja que, como eu já falei aqui, já dei os 3 tipos de células-tronco principais. É muito possível que tenha outras, mas essas são as principais. Para nós aqui, nós vamos trabalhar mais com a ideia da célula-tronco embrionária e a adulta. A adulta, excetuando a questão do feto, não há pecado nela, não há nenhum tipo de pecado. Por quê? Porque ela é formada, ela é gerada quando a pessoa já é adulta. Ela não vai morrer porque ela vai ter tirado uma célula-tronco dessa pessoa, ela não vai morrer. Então não existe nenhum problema, nós veremos um pouco mais à frente. E existe a questão da célula-tronco embrionária, que é aquela que vai justamente mexer no feto. Aí sim, a Bíblia é contra, isso é antibíblico, é pecado. Visão ética. As pesquisas com células-tronco, exceto as embrionárias, não representam problemas éticos, com a exceção das embrionárias. Nos demais procedimentos, as células-tronco são retiradas da própria pessoa e injetadas no tecido danificado. Já as células-tronco embrionárias só podem ser obtidas mediante a manipulação de embriões. Mas conforme aprendemos na lição sobre o aborto, o embrião é uma pessoa em formação. Você consegue compreender o problema? Então veja que essas células embrionárias, elas estão in vitro. Então ali eles podem manipular estas células da forma que eles bem entenderem e compreenderem. É como se o embrião, como se aquele feto fosse só mais uma peça de reposição de um carro, por exemplo, ou do seu celular. É como se fosse o chip do seu celular, por exemplo. Você pega, não gostou, você vai lá e troca, põe um melhor, um que tem uma capacidade maior, é algo dessa natureza. Aí você descarta, joga fora. A ideia é mais ou menos essa. Só para a gente ter uma noção do problema. Então veja que aqui, essa visão para nós, que somos cristãos, o que acontece? É pecado. Por quê? Porque vai matar o embrião. Vai danificar o embrião. E nós sabemos que somente o Senhor, Ele é dono da vida. Somente Ele é o dono da vida. Então muitas das vezes as pessoas, em princípio, né, nós cristãos vamos falar o quê? Eu sou contra a célula-tronco. Não, existe uma outra visão. Existe aquela questão de que a célula-tronco, com exceção da embrionária, não há nenhum problema no procedimento. O que diz a Bíblia? A dignidade da vida humana não pode ser negociada. O valor sagrado da vida deve ser respeitado e observado. O mandamento bíblico de amar o semelhante permanece de pé. O embrião também é meu próximo. E um próximo indefeso. A vida começa na concepção, sendo o embrião uma pessoa indefesa e inocente. Veja que agora digamos que agora você, não, talvez você não, mas talvez o seu pai ou a sua mãe
é uma pessoa da área da medicina, da ciência, e tem isso na mão. Ela pode mexer com esse embrião? Não. Por que ela não pode? Porque aquele embrião é o próximo dela. E a Bíblia diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois o Senhor Jesus nos disse o que é: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então, tem que amar aquele embrião, porque ele é o próximo. Olha que situação. Então, veja que há sim uma questão ética, né? Existe sim a questão que a célula tronco vai trazer cura para algumas doenças terríveis inclusive. Entretanto, não se pode matar uma pessoa para dar cura a outra. É pecado. Não pode. Independente das circunstâncias, independente das colocações, independente do que diz a ciência, independente do que diz a medicina, independente do que os homens digam, independente do que diz a lei, vale o que a Bíblia diz. E nós precisamos ter muita firmeza nesses aspectos, né, para que nós venhamos assim honrar o Senhor com as nossas atitudes. Para concluir, os dias são extremamente maus. Diante do avanço científico, temos por um lado sido beneficiados, mas por outro, vemos que a vida humana não tem recebido o seu devido valor. Vamos finalizar essa aula com uma oração, rogando a Deus que nos ensine a valorizar o bem mais precioso que recebemos dele, a vida. Veja que muitas das vezes as pessoas, talvez às vezes até no meio cristão, parecem não valorizar muito esse dom precioso da vida que Deus nos deu. Vivem de qualquer maneira, de uma forma que o que vier acontece, não há necessidade de fazer isso ou aquilo, priorizar a vida. Vemos situações no Brasil e no mundo de pessoas que morrem unicamente por falta de competência dos governantes, por falta de, até mesmo da questão do profissionalismo na medicina. Não que os médicos sejam incapazes, mas existem alguns que não se portam como médicos, como verdadeiros pessoas da medicina, da ciência. Então veja que muitas das vezes a vida ela é banalizada. As pessoas morrem de uma forma ou de outra e as pessoas parecem que não dão a mínima pelo que acontece com o próximo. E a Bíblia, mais uma vez eu vou dizer, que Jesus disse que amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E o que é amar uns aos outros? É também aquela questão de se colocar no lugar do outro. Ou seja, é fazer aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você numa situação de risco, por exemplo. Então, muitas das vezes as pessoas estão morrendo de uma forma até desnecessária. Às vezes a pessoa morreu por uma coisa tão simples que poderia ter sido evitada e as pessoas sequer lamentam pela morte da pessoa, né? Por uma pessoa que se foi. Então vem as células tronco justamente para nos dar uma luz na questão da ciência, de trazer a cura para algumas doenças terríveis, doenças tenebrosas, doenças que levam à morte. E qual é o nosso posicionamento nesse aspecto? O nosso posicionamento é: se essa célula tronco vai ser manipulada de um embrião, nós somos contra, né? Mesmo aquela que é formada de uma pessoa adulta, né? Ou melhor, de um corpo humano formado, no caso o feto, até aí o feto, a questão do feto é pecado, embrião e feto é pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz: não matarás, lá em Êxodo 20:13, e aqui mais uma vez vamos ressaltar esse versículo-chave, que é Êxodo 23:7, para não matar o inocente e o justo. E aquela criança que está sendo gerada ali, ela é inocente. Ela não tem nenhuma culpa de estar ali. Então ela está ali independente das circunstâncias. Não foi ela não teve vontade própria de estar ali. Então ela é completamente inocente em todos os aspectos. Aquele feto é inocente. Então ele não pode ser mexido, ele não pode matar esse feto, esse embrião, uma vez que a partir da concepção já é uma pessoa.
já é um indivíduo, não se pode matar este embrião ou este feto para que outra pessoa venha ter vida. Isso não. Por que não? Porque somente Deus é o dono da vida. Como diz 1 Samuel, fala que Deus é aquele que faz descer a sepultura e faz subir dela. Então Deus é o dono da vida. Então, se Deus é o dono da vida, somente Ele pode tratar da vida. Então nós, o homem, não tem nenhum direito sobre a vida. Por quê? Porque nós não podemos observar, como é a questão da ciência da eugenia, né? Que observar quem é que vai viver e quem é que vai morrer. Nesse caso, por exemplo, do feto ou do embrião, vai viver ou vai morrer, mas geralmente vai morrer, né? Para que outra pessoa adulta venha a ser salvo. Isso não, isso é antibíblico, isso é pecado, deixe isso claro. No entanto, há algumas outras questões, principalmente aquela questão da pessoa adulta, ou seja, a pessoa já nasceu. Então a pessoa já nasceu, vai ser tirado dela uma célula-tronco, essa pessoa não vai morrer. Então nesse parâmetro sim, aí não tem nenhum problema com a Bíblia, não há nenhum problema. Como aqui a nossa visão ética, as pesquisas com células-tronco, exceto as embrionárias, que a embrionária é bom lembrar que é o feto ou embrião, não representam problemas éticos com a exceção das embrionárias. Nos demais procedimentos, as células-tronco são retiradas da própria pessoa e injetadas no tecido danificado. Já as células-tronco embrionárias só podem ser obtidas mediante a manipulação de embriões. Então essa questão da célula-tronco tirada de uma pessoa adulta não tem nenhum problema com a Bíblia. Então essa pode ser. Então quando nós vamos falar sobre células-troncos, é pecado ou não? Então aqui está a resposta. Se for entre embrião ou feto, é pecado. Se for adulto, da pessoa adulta, aí não é pecado, porque aí não vai interferir na vida dessa pessoa. Então nós precisamos ter esclarecimento dessas coisas, sabendo que Deus nos deu o dom da vida, né? Esse dom que nós precisamos a cada dia mais valorizar, independente de qual vida seja. Mesmo aquele seu professor de matemática lá, a vida dele também vale, né? Ou se porventura você está namorando, eu espero que não, né? Que a sua idade é muito nova, né? Mas mesmo se for o caso, até a sua sogra também tem o mesmo valor. Então nós vemos que nós precisamos compreender o valor da vida, nós precisamos continuar valorizando a vida, que é um dom de Deus, e que nós venhamos a cada dia mais ter esclarecimento da palavra a respeito dessas questões que envolvem aí a ciência, né, a medicina, a palavra. Mais uma vez vou lembrar, a ciência, ela bem explicada e a Bíblia bem interpretada, elas jamais andarão uma contra a outra, sempre andarão de mãos dadas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!